Então nós estamos nessa jornada de 21 dias, chamados para gerar milagres. Nós somos agentes de milagres, porque nós somos o único povo que consegue, ao concordar aqui na terra, trazer o que está no reino do Espírito para o reino natural. Trazer o que está na eternidade para o tempo, é a igreja. Então, a igreja nós precisamos como igreja nos conscientizar disso, que tudo que nós concordarmos aqui na terra já está ligado nos céus. Então, quando nós entramos em concordância e ligamos, nós trazemos o que já está no reino do Espírito. E como ontem eu falei, a minha bênção, a sua bênção, ela já foi entregue em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas enquanto a bênção estiver nas regiões celestiais, ela não muda a minha vida nem a sua. Nós temos que trazê-la para o tempo. Amém? Então, e é isso que a gente precisa estar conscientizado a cada dia. Vocês. Nós vamos orar. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor fez para nos alegrarmos na Tua presença. Dia maravilhoso, dia de milagres, dia de nós experimentarmos o sobrenatural. Que o Teu Espírito Santo nos revele o oculto por trás da letra e que nessa manhã a Tua revelação nos fortaleça, a Tua revelação nos envolva e nossa fé seja ativada. E a nossa fé seja renovada e nós possamos viver o melhor de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que já chegaram, aqueles que vão acessar daqui a pouco, ou mesmo aqueles que durante o dia vão acessar a live. Sejam alcançados pelo poder do Teu nome, da Tua glória, e que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que atua na vida da igreja, o poder do Espírito, nos levante nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Lúcia, bom dia, graça e paz. Pastora Marici, bom dia, graça e paz. Então nós estamos realmente sendo fortalecidos em fé para vivermos essa vida de milagres. E nessa manhã eu quero compartilhar um tema. Não seja paralisado pela adversidade. Não seja paralisado quando as adversidades baterem a porta. Quando as adversidades batem na porta, geralmente elas vêm para nos confrontar, para mostrar a nossa limitação e para oprimir. E é nesse momento que nós precisamos entender que aonde chega o meu limite, começa o meu milagre. Nós, os servos de Deus, precisamos entender que é na nossa fraqueza que está a nossa maior força. É na nossa fragilidade que está a maior explosão de mudança na nossa vida. Porque exatamente quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então as adversidades, elas vêm para mostrar que somos limitados, mas que temos e servimos um Deus que é ilimitado. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5b, nós vemos a história do rei Josafá, e a palavra diz, e Josafá pôs-se em pé, ou de pé, no meio do povo, e orou. Josafá pôs-se de pé no meio do povo e orou. Essa atitude de Josafá, ela encerra um processo que ele estava vivendo, um processo similar ao que muitos de nós enfrentamos a cada momento, a cada dia, a cada instante, quando as adversidades chegam. Não é difícil a gente encontrar um servo de Deus desencorajado, porque as adversidades, elas têm o poder de causar o medo, causar paralisias. Então, há momentos que a gente sente como se estivesse num beco sem saída. São dificuldades que elas costumam ferir a autoestima,
provocar medo, angústia, desânimo, dor. E talvez eu esteja falando com pessoas que estejam vivendo essa realidade. Mas o que a gente precisa entender no meio disso tudo é como agir para Deus reagir. Carlos Eduardo, bom dia. Como agir para que o reino espiritual reaja? Porque todos nós desejamos viver uma vida triunfante. Todos nós desejamos superar os momentos de incerteza da vida. Todos que estão aqui. Então, todos desejam passar por cima da crise. E aí nós mostramos aqui a vida desse homem. Só para você entender o contexto dessa história, Josafá foi um servo de Deus que fez tudo de forma correta. Ele trouxe uma restauração, ele trouxe avivamento, colocou levitas para ensinar a palavra. Então, Josafá não só restaurou o culto, como ele restaurou o discipulado. Ele fez um trabalho maravilhoso. E no meio disso tudo, ele tem uma notícia, que alguns reinos se juntaram e vieram em batalha contra Judá. E eles já estavam acampados muito próximo. E ele recebe essa notícia. É mais ou menos no momento que você está vivendo um instante bom e alguém traz uma notícia ruim para você. Chega um telefonema, chega um aviso, chega algo que diz, olha, um problema se levantou. E é um problema grande. Se levantou um problema na empresa, um problema na família, um problema na saúde, é um problema grande. E foi isso que Josafá viu. Primeiro que ele percebeu, os inimigos que vieram contra ele eram muito mais fortes do que ele. Eram muito mais poderosos do que ele. Os inimigos que vieram contra ele, eles não tinham quase nada em comum, a não ser o que eles encontraram em comum, destruir Judá. Então, muitas vezes, Satanás ele usa todas as forças antagônicas com um único objetivo, de lhe ferir, de matar, roubar, destruir. Jesus diz em João 10 que o diabo é o ladrão, que veio senão para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a paz, ele vem para roubar a alegria, a confiança, ele vem para trazer morte, ele vem para trazer destruição. Esse é o papel dele. E o papel, e qual é a nossa função diante disso? A nossa função diante disso é não paralisarmos, é reagirmos, é agirmos. Veja, muito mais do que reagir, é agir. Quem reage não pensa, quem age, pensa. Vou repetir, quem reage não pensa, quem age, pensa. Então, diante de uma situação difícil, nós precisamos pensar, porque a fé, ontem nós falamos que a fé, ela precisa envolver a alma. Na nossa alma está a nossa vontade, está o nosso sentimento, está a nossa razão. Então, tudo isso está na alma. A fé precisa nascer na alma, porque se a fé não nascer na alma, nós vamos só reagir, a gente nunca vai agir. A fé inteligente é uma fé baseada no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Deus. Então, esse povo, eles se juntaram, e esses momentos viraram momentos de incertezas, momentos muito difíceis. Então, como foi que Josafá ele fez, como ele agiu para enfrentar essa batalha? Por que nós começamos lendo que então Josafá se pôs em pé no meio do povo? O que fez esse homem se levantar? O que fez esse homem ficar em pé em meio aos problemas? O que faz uma pessoa se levantar em meio às circunstâncias mais difíceis, às adversidades mais complicadas? Então, a gente pode, na vida de Josafá, trazer e aprender algumas lições que são muito importantes, porque tudo que Deus deixou na sua palavra é para nos encorajar, para gerar fé, para gerar confiança. Então veja, esse homem, ele percebeu, como muitos de vocês estão percebendo, o meu adversário é mais forte do que eu. O meu adversário tem muito mais poder do que eu. O meu adversário, ele pode passar por cima de mim, ele pode me destruir.
Às vezes esse adversário ele vem na forma de uma doença, ele vem numa forma de uma falência, ele vem numa forma de um problema financeiro, um problema familiar. Seja quais forem as situações que se levantam, muitas vezes você analisa e olha e fala, é mais forte que eu, são adversidades. Ou às vezes juntam tudo, porque tem época que você está lutando em frentes pontuais e tem momentos que vem tudo junto. E a alma fica angustiada, e a alma quer encavernar. Mas o que Josafá nos ensina nessa manhã é como se levantar, como não paralisar, como não entrar nas cavernas, como não ficar ali escondido, porque a tendência de quando você encontra situações assim é você se esconder, é você se ensimesmar, entrar nas cavernas. Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais... E exatamente nesse momento que nós precisamos de um relacionamento com aquele que tem promessas para as nossas vidas, porque nós servimos um Deus que tem promessas tremendas para a vida de cada um de nós. Eliane Dias, Mateus, sejam bem-vindos, Conceição. Então, o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, nos mostra algumas ações de Josafá que não permitiram que ele permanecesse paralisado pela adversidade, que não deixaram que ele ficasse paralisado. Primeiro, se você quer se levantar no meio das adversidades, a primeira coisa que você tem que ter memória sobre as ações de Deus, do Deus que você serve. Você precisa trazer à memória o que lhe dá esperança. Então, um dos grandes problemas é que você esquece rapidinho do que Deus fez. Josafá, quando ele orou, quando ele foi buscar o Senhor, ele orou sabendo quem era Deus. E essa oração está lá no capítulo 20, de 6 a 11. E ele vai falando desse Deus. Ele vai colocando algumas características desse Deus que mostram um conhecimento tremendo. Tu és um Deus protetor. Tu és um Deus que já nos deu o livramento. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos deu vitória contra povos muito mais fortes. O Senhor fez promessas para as nossas vidas. Aliás, Deus, 2 desses povos que estão vindo contra nós, os 3 que estão vindo contra nós, são aparentados do nosso pai Jacó. E o Senhor disse que não deveríamos atacá-los. Por quê? Porque 2 são filhos de Ló e 1 é filho de Esaú. E nós não os atacamos. O Senhor não nos deu promessa na terra deles. Mas agora eles estão pagando o bem que fizemos a eles com o mal. Então Josafá orou não como um desesperado, mas ele orou lembrando desse Deus, das promessas, como Deus gosta, quando nós lembramos quem Ele é. Josafá, diante dessa adversidade, ele tinha uma profunda convicção de quem era Deus. E eu quero deixar a palavra-chave dessa manhã para você. O que você sabe sobre o Deus que você adora faz a diferença, faz muita diferença quando você estiver enfrentando as batalhas da vida. Eu vou repetir, o que você sabe sobre o Deus que você adora faz muita diferença quando estiver enfrentando as batalhas diárias da vida. O que você sabe sobre o caráter de Deus? O que você conhece sobre o Deus que você adora? Quem é o Deus que você adora? Então, guarde isso. O que você sabe sobre o Deus que você adora faz muita diferença quando estiver enfrentando as batalhas diárias. Quanto maiores forem as nossas experiências ao lado de Deus, quanto mais fatos nós conhecemos sobre as suas ações na nossa história e na história, na sua palavra, maior será a nossa confiança nele e a nossa capacidade de agir diante das lutas da vida, de agir, de se levantar. Então, muitas pessoas se desesperam porque lhes falta o conhecimento do Deus que afirmam servir. Falta conhecimento, não conhece esse Deus. O conteúdo da oração que Josafá fez, ele revela no versículo 6 do capítulo 20, o quanto ele compreende sobre o caráter de Deus, sobre as características de Deus. Josafá conhecia de forma profunda, primeiro, que na hora da adversidade dele, ele correu para o templo. Para onde você tem corrido na hora da adversidade?
Na hora do problema, ao invés de você correr para dentro da casa do Senhor, buscar socorro nele, você corre para todo lado, se afasta, se fecha. Por que ele correu para o templo? Porque tinha uma promessa lá. Se o meu povo, quando o meu povo for atacado, quando vocês vierem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus ouvidos estarão atentos a toda oração que se fizer nesse lugar, de um povo quebrantado, de um povo que está ali humilhado. Então Josafá sabia que havia resposta na casa do Senhor, que havia resposta na intimidade com ele. Então ele corre para o Deus a quem ele serve, ele corre para esse Deus. Você conhece o que Jesus diz? Que tudo quanto nós pedimos ao Pai em seu nome, ele nos daria. Ele diz, não foram vocês que me escolheram, João 15,16, eu escolhi vocês e vos designei para que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, hoje, a gente precisa entender que quando nós oramos para Deus, ele não vai responder para nós por misericórdia, porque hoje ele precisa responder por justiça, porque diante dele está o nosso advogado, Yeshua HaMashiach. E então, em tese, quando nós oramos em nome de Jesus, o Pai não está atendendo eu, o Pai está atendendo o Filho, porque as nossas bênçãos estão em Cristo. Eu vou repetir. Antes de Jesus, as pessoas oravam, as orações eram colocadas em 24 taças dos anciãos, e eles derramavam diante de Deus. E ali o Senhor inalava o cheiro, e o Pai decidia a quem ele iria atender. Então, isso é chamado de misericórdia. É um amor que se movimenta, mas é uma escolha absoluta de Deus. Não há justiça. Por quê? Porque o homem é pecador. Não há justiça, porque o homem não havia sido redimido. Mas quando Jesus morre, e ele sobe como nosso intercessor, e ele abre um novo caminho, e a palavra de Deus diz que nós estamos nele, e porque nós estamos nele, tudo que nós pedimos ao Pai, no nome de Jesus, em o nome de Jesus, não é nós, em tese, que estamos sendo ouvidos, é o Filho que está sendo ouvido. E aí a bênção vai nele, e nós ligamos aqui na terra para nós. Então já não vem por misericórdia, mas vem por justiça. Por quê? Porque Jesus pagou todo o preço. Hoje, a minha oração e a sua não vai para as taças dos 24 anciãos, vai para a taça de ouro que está nas mãos do Filho. E ele mistura com a sua própria natureza, ele mistura toda a minha petição e a sua petição com a sua própria natureza, a natureza dele, e derrama diante do Pai. E o Pai, por justiça, responde o Filho. Então, conhecer a Deus faz toda a diferença. Josafá sabia que ele era protetor, Josafá sabia que ele ouve o clamor do seu povo. Você sabia que Deus ouve o clamor do seu povo? Você sabia que o nosso Deus é protetor? Então, você precisa entender e guarde essa palavra. O que você sabe sobre o Deus que você adora faz muita diferença quando você estiver enfrentando batalhas diárias. Segundo, e já indo para encerrar, para você não ficar paralisado diante das adversidades, seja sincero ao admitir sua incapacidade frente ao problema que você vive. Não fique se debatendo. Se entregue, reconheça. Então, Josafá disse, Senhor, eles são mais fortes do que nós. O Senhor não vai julgar? Olha o versículo 12, diz, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Nós não temos. Então, a oração de Josafá revelou essa humildade e essa dependência de Deus. Não é um desespero, é um reconhecimento. Senhor, eu não tenho. Tem coisas que você precisa reconhecer diante de Deus. Senhor, eu não posso. Eu estou me colocando aqui diante de Ti, porque quando eu sair da Tua presença, eu quero me colocar em pé diante do problema. Então, primeiro, guarde isso. Para você se colocar em pé diante da adversidade, você precisa primeiro se colocar de joelho diante de Deus. Eu vou repetir. Para você se colocar em pé diante da adversidade,
primeiro você precisa se colocar de joelhos, se humilhar diante do seu Deus. E quando nós humilhamos, quando nós assumimos essa mesma identificação de Cristo Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nós assumimos esse sentimento, nos tornamos humildes, é Ele que nos exalta. Assim como Ele deu um nome para o Filho que está sobre todo nome, porque aquele Filho que se humilhou se tornou um vencedor. Da mesma forma, se eu e você nos humilharmos, é o caminho para nós sermos vencedores. Guarde algo que eu vou lhe dizer. O prêmio não é para quem luta, é para quem vence. O prêmio não é para aquele que luta, o prêmio é para aquele que vence. Não são para aqueles que estão na batalha, é para aquele que vence. Então, ao vencedor tem um prêmio. E a gente precisa entender que antes que eu enfrente algo em pé, eu preciso me prostrar diante do Deus a quem eu sirvo. Então, Josafá, ele expressou todo o sentimento de dizer: Deus, eu não sei o que fazer. Talvez hoje, nessa manhã, você esteja enfrentando uma situação que está na hora de você chegar diante de Deus, ao invés de chegar desesperado, gritando de todo jeito: Deus, eu não sei o que fazer. O que eu estou enfrentando, eu não dou conta. Eu preciso de Ti, eu preciso de uma direção, eu preciso do Teu socorro. Porque quando eu sair daqui, eu quero me colocar em pé. Eu não quero mais ficar prostrado diante dos problemas e em pé diante do meu Deus. Eu quero me prostrar diante do meu Deus, me humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que eu possa, no tempo certo, ser exaltado diante dos meus adversários. Bom dia, filho. 7h20. Dá um oi para todo mundo. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando nós tomamos uma decisão, elas vão mudar a nossa vida. E o que faz com que a nossa vida mude para melhor é que as nossas decisões, que a sua decisão, ela seja baseada em promessas. Na promessa do Deus a quem você serve. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Qual é o conteúdo da minha e da sua fé? A palavra de Deus. Eu preciso ter uma palavra. Josafá ficou ali até receber uma palavra. Enquanto ele estava lá, a Bíblia diz que se levantou um profeta e ele diz: ouça todo Judá, ouça Josafá, nesta batalha vocês não vão ter que lutar. Então, essa batalha é minha. Vocês vão levantar o louvor, mas vocês vão sair para ela. Saiam para a batalha, porque o Senhor já foi à frente. Uau, ele agora tem uma palavra. E quando ele tem uma palavra, ele que estava prostrado, agora se põe em pé no meio do povo. Veja, eu estou prostrado diante de Deus, e isso me dá uma palavra que me faz ficar em pé diante do povo e do problema. E aí Josafá dá o grito: ouça Judá, ouça todos vocês, toda Jerusalém. Crê no Senhor teu Deus, estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Então Josafá saiu para aquela batalha, ele saiu para aquela batalha confiante. Saiu confiante de que o Senhor estava na frente. Ele saiu confiante que o Senhor estava dando a vitória. Então a gente precisa ter isso em mente. Quando nós entendemos que você diz para Deus: eu não sei o que fazer, não é vergonha, não é um sinal de fracasso, é sinal de fraqueza. Bom dia, Gláucia. É um sinal de fraqueza. Fraqueza é diferente de fracasso. Quando eu demonstro a minha fraqueza diante do Senhor, Ele me fortalece para o dia da angústia. E por último, para você não paralisar diante das adversidades, não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Então, no versículo 12 ele diz: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estarão atentos a Ti. Eu vou voltar os meus olhos para Ti. Ontem, quando nós falávamos de Pedro, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas tempestuosas. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele afundou. O maior problema da nossa vida é tirar os olhos do Senhor. Para onde você está olhando? Para Deus ou para a adversidade? A Bíblia fala que Saul ficou 40 dias olhando para o gigante.
Cada dia o gigante ficava maior. Davi, em um dia, derrotou o gigante olhando para Deus. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele disse: você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos a quem tu afrontaste. Então os olhos dele estão no lugar certo. Coloque os seus olhos no Senhor, porque para onde você olhar, ou seja, aonde você fixar o seu olhar, é exatamente aquilo que você vai viver na sua vida. Eu vou repetir: aonde estiver o seu olhar hoje, é o que você vai viver o dia inteiro. Eu quero profetizar hoje um dia de milagres para você, para cada um de nós. Mas milagres não nascem do acaso, milagres nascem quando nós olhamos para Deus e nós trazemos do reino do Espírito aquilo que Ele já tem para nós. Quando você passa a enxergar o problema como Deus enxerga, quando você começa a olhar essa dificuldade nos olhos de Deus, segundo a sua palavra, então assim você começa a se levantar, você fica mais forte. Então mantenha os seus olhos em Deus, pois é dele que vem o seu socorro. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da tribulação. No Salmo 121, no versículo 1 e 2, ele diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Salmo 46, 1, ele diz: o Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro sempre presente na adversidade. Então eu quero, concluindo, quanto mais próximos de Deus, mais preparados estaremos para viver neste mundo de constantes turbulências. O mundo que nós vivemos, Jesus já advertiu, é de aflições. Nós vivemos num mar de aflições. Mas ele falou: tenham bom ânimo, eu venci. O povo de Deus sempre se destacou como um povo de fé e oração. E essa é a chamada para que nós realmente, nesses 21 dias, possamos viver gerando milagres diariamente. Nós não estamos fazendo uma campanha para 21 dias. Nós estamos caminhando em 21 dias de milagres. Declare hoje: eu viverei um milagre a cada dia. Eu viverei um dia de milagre a cada dia. A cada dia eu viverei milagres. Por quê? Porque eu fui chamado para gerar milagres. Amém? Josafá teve fé e orou, e Deus agiu de forma sobrenatural. Olha a resposta dele. Olha a maneira como Deus trabalhou na vida de Josafá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, neto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Olha só, amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Acredite, querido, a sua luta é a luta de Deus. Josafá precisava crer apenas nisso. Josafá confiou totalmente no Senhor e na sua palavra. Josafá, ele teve certeza da vitória por intermédio das palavras que Deus disse a ele. Então, Deus está lutando por você, Deus está lutando pela sua causa, Deus está trabalhando pela sua vida. Em Isaías 64, 4, a palavra do Senhor diz: desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Josafá não teve medo de sair e ele passou por um vale. Geralmente a gente tem medo dos vales. Josafá chamou aquele vale de Beraca. E sabe o que significa Beraca? Bênção. Ele diz: o vale que todo mundo tem medo, eu estou passando por ele como o vale da minha bênção. E eu quero profetizar nessa manhã que o vale da sombra da morte na sua vida vai se transformar num vale de Beraca, porque Deus vai lhe dar vitória nessa batalha. Deus, desça o vale, não tenha medo. O Senhor diz: eles vão vir subindo, pode descer. Eles vão subir e vocês vão descer, porque eu vou encontrar com eles e guerrear por vocês.
E o vale, que era para ser o vale da perdição, vai se transformar no seu vale de Beraca. Quantos aqui creem que tem um vale de Beraca esperando você? Hoje tem um vale de Beraca esperando você nesses dias. Tem um vale de Beraca esperando por cada um de nós a cada dia, a cada momento, a cada instante. Porque é isso que nos faz realmente viver o sobrenatural. É quando conseguimos nos colocar em pé diante do povo e das adversidades. E só se coloca em pé diante do povo e das adversidades aqueles que primeiramente se colocou de joelho diante do Senhor. Quem é o seu Deus? Você conhece Ele? Então guarde essa palavra rema de hoje. O que você sabe sobre o Deus que você adora faz muita diferença quando estiver enfrentando as batalhas diárias. O que você sabe sobre o Deus que você adora faz muita diferença quando estiver enfrentando as batalhas diárias. Amém? Então hoje é dia de nós passarmos pelos vales e transformar eles em vales de Beraca. Declare isso hoje. O meu vale será chamado Vale de Beraca. O meu vale será chamado Vale de Beraca. Vai se transformar em Vale de Beraca, o Vale da Bênção. A Bíblia diz que eles passaram 3 dias juntando despojos. 3 dias. O vale que estava preparado para ser o Vale da Morte. O Vale da Sombra da Morte. A palavra do Senhor nos diz que ele se transformou num vale de bênçãos. Tem um vale de bênçãos esperando você. Nós estamos nesses 21 dias gerando milagres, porque nós somos agentes de milagres. Toda a bênção que Deus tem para nós, ela está já no reino do Espírito e nós vamos trazer para o reino físico, porque nós precisamos dela no tempo. Eu preciso das minhas bênçãos no tempo. Eu não preciso dela na eternidade, eu preciso dela no tempo. E para que eu possa trazê-la para o tempo, eu preciso fazer esse caminho de Josafá. Em nome de Jesus, que o Senhor te levante nessa manhã, que o Senhor possa fazer você se colocar em pé, você que estava paralisado diante do problema e em pé diante de Deus, se prostre diante do Senhor, para que você se coloque em pé diante do problema e você não mais seja paralisado, mas você possa agir com inteligência, agir com sabedoria, agir com confiança, agir na certeza que desde a eternidade nunca se viu, nem ouviu, olha só, desde os tempos mais antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para que neles esperam. Há alguém aqui esperando no Senhor? Porque se você está esperando nele, ele está trabalhando para aqueles que esperam nele. E o seu vale vai se transformar num vale de Beraca. Em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar nessa manhã o milagre no vale. Pessoas que estão descendo no vale, Pai, vão ser surpreendidas, porque quando chegarem vão encontrar o inimigo derrotado. Eu quero profetizar que as notícias que vinham contra você, elas serão neutralizadas em o nome de Jesus. Elas serão neutralizadas e o Senhor vai lhe dar despojo. O Senhor vai lhe levantar nesses dias. O Senhor vai lhe dar um grande testemunho nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. No meio de todas as guerras e lutas, o Senhor está nos dando uma grande oportunidade de vitória. E eu declaro hoje, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um de vocês, o seu vale da sombra da morte vai se transformar num vale de Beraca, o vale da bênção, o vale dos despojos. Se preparem em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui dizem amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos confiam? Aperte aí o coraçãozinho aí, dê um glória a Deus. Amém, queridos? Nós vamos viver o nosso vale de Beraca. Amém? E o que é o vale de Beraca? É o vale da bênção. É o vale que era para ser sombra da morte, mas se transformou no lugar do meu milagre. Se levante, rompa toda paralisia e agora se faça como Josafá, se ponha em pé diante dessa guerra, porque você está fortalecido no Senhor. Você tem uma palavra dele nessa manhã, e a palavra dele nessa manhã é: pode ir para o vale, pode enfrentar esse vale da sombra da morte, porque o seu vale da sombra da morte está se transformando num vale de Beraca, num vale de bênção. Se prepare para os grandes despojos. Quantos dão glória a Deus?
Eu digo glória a Deus, porque hoje eu creio que o meu vale da sombra da morte vai ser transformado num vale de Beraca, em nome de Jesus. E vocês vão ouvir falar dos meus testemunhos, como eu vou ouvir falar do seu testemunho, do testemunho de cada um de nós. Vale da sombra da morte se transformará num vale de Beraca, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, bom dia, 21 dias de milagres. Nós estamos debaixo dessa palavra. Quando você recebe essa palavra? 21 dias de milagres. Cada dia um milagre, cada momento um milagre, cada instante um milagre. Não é lá no final, é agora, é já, a cada dia. Hoje você acordou e você estava angustiado porque tinha que descer num vale? Pode descer, porque ele vai se transformar num vale de milagres, o vale de Beraca da sua vida, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês, Deus os abençoe, em nome de Jesus.